Fala, gente. Na aula de hoje, em complemento à nossa aula que a gente teve sobre ácidos e bases de arrênios, nós vamos ver outros conceitos de ácidos e bases. Vamos falar no conceito de Bronsted-Lowry e um conceito de Lewis para ácido e base. Então, vamos para a nossa aula. Então vamos lá, gente. Vamos começar a discussão pelos conceitos, o conceito de ácido base de Bronsted e Lowry, que foi proposto em 1923 de forma independente por esses dois cientistas. Então os dois chegaram à mesma conclusão, foi publicado praticamente ao mesmo tempo e hoje em dia é conhecido como conceito de ácido base de Bronsted e Lowry. O que é que diz o conceito de Bronsted e Lowry? Vamos ver aqui do lado, certo? Então temos um exemplo, né? Mas vamos primeiro ver aqui o conceito. Bom, o conceito diz o seguinte, que, segundo Bronsted, óleo é uma espécie, o ácido é uma espécie química capaz de doar um próton, ou seja, um H+. É importante que nesse conceito a gente fala muito em próton. Quando a gente está falando de próton nesse conceito, a gente está falando de H+, está se referindo ao H+. Tá? Então, ácido é um doador de próton. E base é qualquer espécie capaz de aceitar. Né? Ó, então, base vai ser uma espécie química capaz de aceitar, de receber o quê? Novamente, receber o próton, receber H+. Então, ácido doa H+, base recebe H+. Como a reação tem que ser entre os dois, porque eu não posso doar para ninguém, eu vou doar para alguém. Eu também não posso receber do nada, eu recebo de alguém. Então é sempre um ácido e uma base. Um doador e um receptor. Nesse exemplo aqui abaixo, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos que, aqui nós temos o HCl, que tem um próton. Veja que aqui também tem prótons, mas você tem que olhar aqui o produto para comparar. O próton ainda está com o cloro? Aqui eu tenho um próton com o cloro. Se você olhar aqui no final, o cloro ele está sozinho. Ele não está com o cloro, com o próton. Então veja que o cloro perdeu o próton. Se ele perdeu, ele doou. Doou para quem? Para o NH3. E realmente, olha, esse par de elétrons aqui, e aqui uma coisa importante para a gente entender, esse par de elétrons, ele é capaz de se ligar a esse H. O par de elétrons é capaz de se ligar ao H, formando o NH4+. Perceba que o H ele é transferido deixando o seu par de elétrons. Esse par de elétrons aqui, por que esse par de elétrons? Porque isso aqui é uma ligação química, uma ligação covalente é um par de elétrons. Ele vai ficar com o cloro, por isso que o cloro fica negativo, o NH4 mais fica positivo. Então a gente percebe que essa carga aqui ela foi trazida pelo H, porque o H foi transferido sem o seu elétron. Então, diante disso, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão, um pouquinho, de que nós temos aqui essa espécie química se comportando como doador de próton, portanto, se comportando como um ácido, e essa espécie química como receptor de prótons, portanto, se comportando como uma base. Então, temos aí o par ácido-base. Então, vamos passar para mais exemplos. Vamos entender melhor com mais exemplos. Aqui, por exemplo, tá? Nós temos o HCl, né? Ó, deixa eu puxar isso aqui para cima. Aqui. Nós temos o HCl reagindo com a água, formando Cl- e H3O+. Outra coisa importante é que pode ser esse, mas esse pode ser invertido. Aqui também pode ser invertido, a gente vai ver isso agora. Então o que a gente percebe? Vamos fazer o seguinte. Eu já tenho aqui pronto a estrutura dessas espécies químicas, com os seus elétrons, para a gente analisar. Eu vou ter que fazer isso toda vez? Não. A gente vai fazer isso apenas uma vez.
tá? Para poder entender. Então você tem aqui o HCl, pode perceber. Você tem aqui o, vou pegar aqui a destacar. O HCl, ó, esse aqui é a ligação do H com o Cl, ó, um par de elétrons. Além disso, o cloro ainda tem mais três pares de elétrons. Nós temos aqui a água, aqui nós temos duas ligações, olha, o par de elétrons ligado, ó, OH, OH. E aqui na água, vocês podem prestar atenção que nós temos dois pares de elétrons não ligados. Isso é importante, né? Se você analisar direitinho, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Perceba que a água tem dois prótons. E aqui, ó, é a água com mais um próton. Perceba que aqui a água recebeu um próton exatamente nesse par de elétrons aqui. Esse par de elétrons que antes não estava ligado, ele agora está ligado com outro próton. Então nós temos agora aqui três prótons ligados à água. Então, se a água tinha dois prótons, passou a ter três, é porque ela recebeu um próton. Lógico. Conclusão. A água aqui está se comportando como uma base, um receptor de próton. Se você analisar o caso do HCl, o HCl está virando o quê? Cl-. Olha, veja que o H, olha que interessante. O H ele sai, deixa o cloro e deixa o par de elétrons com o cloro. Ó. Esse par de elétrons aqui, ele continua aqui, ó. Então ele deixou o seu par de elétrons. Conclusão, houve a transferência aqui do próton, tá? do H, do HCl para a água. Conclusão, o HCl ele se comporta como um ácido. Então, perceberam que sempre você olha, tá? Tem que analisar os produtos para ver quem é que está recebendo, quem está doando o próton. Ah, tem uma coisa interessante aqui também que a gente não pode esquecer. A gente também tem que analisar aqui a reação inversa. A reação que ocorre ao contrário. Então, a reação inversa aqui, o que é que você tem? Olha, vamos analisar agora, olha a seta para como é que está. Vamos analisar a reação para cá. Então, saindo daqui agora, iniciando aqui, você tem o O com 3 Hs. Aqui você tem o O com 2 Hs. Então agora, perceba que esse rapaz, ele fez a doação de um par de elétrons. Então ele agora está se comportando como um ácido. E o Cl- está se comportando como uma base. Então veja que você vai ter ácido e base no reagente, ácido e base no produto. Diferente lá do conceito de Arrhenius, onde você tinha ácido e base que dava sal e água. Aqui ácido e base não dá sal e água. Aqui ácido e base vai dar outro ácido e outra base. Tranquilo, gente? Eu acho que até aqui está tudo bem, né? Vamos para cá para fazer mais exemplos. Vamos fazer mais exemplos aqui, certo? Mais exemplos, vamos fazer esse daqui. Nesse exemplo aqui, vamos analisar direitinho. Você tem o HNO3, que está se transformando em NO3-. Vamos botar uma setinha aqui ligando os dois. Tá? Você tem o HNO3 se transformando em NO3-. Perceba que o HNO3, para virar NO3-, ele perde o próton. Então ele se comporta como um ácido. Tá? Se você analisar o contrário, a gente já pode, vamos analisar o contrário. O NO3- para virar HNO3 tem que ganhar o próton, então ele vai ser uma o quê? Base. Você já percebe que sempre o ácido vai dar origem a uma base. A água, nesse caso aqui, veja que a água está recebendo o próton, porque a água H2O está virando H3O+. Então está recebendo o próton do HNO3. Então, vamos agora escrever aqui, ó, a água, deixa aqui, ela está se transformando em H3O+. Então veja que a água aqui está se comportando como uma base. Se você analisar o inverso, para o H3O+, se transformar em H2O, ele está perdendo esse próton. Então está se comportando como um ácido. Então, novamente, você tem um par base-ácido. Esses pares recebem o nome de pares conjugados. Conjugados. Quem são os pares conjugados? O ácido e a sua base no produto, a base e o seu ácido lá no produto. Então, o ácido vai dar sempre origem a uma base, aí você tem um par conjugado ácido-base, e a base vai dar origem ao ácido, você tem um par conjugado base-ácido.
Bem, vamos passar para mais um exemplo, né? Então, aqui, quem é ácido, quem é base, quem são os pares conjugados? Primeira coisa, NH3 se transformou em quê? Deixa eu arrumar aqui. NH3 se transformou em NH4. Olha, quem é ácido, quem é base? Pode ver que para NH3 virar NH4, o NH3 tem que ganhar um próton. Então, NH3 está sendo uma base. Obviamente que NH4 vai ser o quê? Um ácido. Por quê? Porque para o NH4 virar NH3, ele está perdendo prótons. Então, novamente, o ácido vira base, a base vira ácido. H2O, o conjugado é o OH-. Percebam que a água aqui está com um comportamento diferente. A água aqui está perdendo um H. H2O, OH, só tem um H aqui, aqui tinha dois. Então a água agora está perdendo, ou seja, está se comportando como um ácido, doador de próton. O OH-, portanto, será uma base. Perceba que a água aqui em cima, olha que interessante. A água nesse outro exemplo, ela foi base. A água agora é ácido. Então, a água se comporta aqui como uma base, a água se comporta aqui como um ácido. Tá? Então veja que você tem comportamentos diferentes da água, ora como ácido, ora como base. Isso é comum aqui, né? Isso, por exemplo, não acontece lá em arrênios. Arrênios ácido é ácido, base é base. Por quê? Lá em arrênios sempre é uma comparação com a água. Mas aqui vai depender de quem você está reagindo. Então, no caso aqui, a água ela é chamada de substância anfótera ou anfotérica. Por quê? Porque ela está com um comportamento duplo. Ora é ácido, ora é base. Tá? Também é muito utilizado o termo anfiprótico. Anfi, que quer dizer duplo, comportamento duplo, e prótico, ou seja, comportamento duplo diante do próton. Então a água é uma substância anfiprótica. Mais exemplos. Aqui embaixo tem mais um exemplo. Vamos colocá-lo aqui. Mais um exemplo, que é esse daqui, que é essa. Veja que aqui é um ácido orgânico, né? Mas não interessa. O que interessa é você primeiro encontrar o conjugado dele. Quem é o conjugado dele? Olha o conjugado dele aqui, ó. Perceba que tem esse próton aqui, ele não existe aqui. Ó, aqui não tem o próton. Então ele perdeu o próton. Se ele perdeu o próton, ele está sendo um ácido. Se ele está sendo um ácido, isso aqui será uma base. E se você olhar, ele está ganhando o próton. Ah, legal. A água está virando H3O+. Tá? No caso aqui, como a água para virar H3O+, ela está ganhando o próton. Então ela está sendo o quê? A base. Se ela está sendo a base, isso aqui será o quê? O ácido. Então, veja que é muito fácil você determinar esse comportamento de quem é ácido, quem é base, na teoria de Bronsted. Bom, vamos para cá. Você tem mais esse exemplo aqui para a gente encerrar, certo? O que você percebe aqui? Bom, primeiro aqui vai ter aquoso, líquido, aquoso, aquoso. Tá? Isso aqui não vai interferir em nada. Nesse exemplo, você terá aqui o HPO4, 2 menos, e o conjugado vai ser o H2PO4 menos. Perceba que ele está ganhando próton. Conclusão, está se comportando como uma base, e obviamente que aqui vai ser um ácido. Veja que não tem muito segredo. Aqui, a água, o conjugado dela é o OH-. Então, a água, nesse caso, está doando próton, está se comportando como um ácido, e o OH- como uma base. Outra coisa importante, só para a gente lembrar, a gente está concluindo aqui esse conceito de Bronsted, é que quando o ácido é forte, a base conjugada dele é fraca. Todo ácido forte dá origem a uma base conjugada fraca. Você vai pegar, por exemplo, esse caso aqui do HNO3, e de cima, a gente já fez, né? HNO3 é um ácido forte. Isso quer dizer que esse íon nitrato é uma base fraca. Então, HNO3 forte, a base dele fraca. Da mesma forma, quando a base é forte,
o ácido conjugado é fraco. Então, você nunca vai ter um ácido forte e a base conjugada forte. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Se o ácido é fraco, a base conjugada é forte. E vice-versa. Tranquilo, gente? Bom, gente, para encerrar, vamos ver aqui o modelo de Lewis ou a teoria eletrônica, né? Por quê? Porque ela se baseia na doação e recepção de pares de elétrons. Ela foi proposta também em 1923, né? E ácido, para Lewis, é toda espécie química que aceita receber um par de elétrons. E base é toda espécie química que é capaz de oferecer um par de elétrons, né? Cuidado que é o contrário lá de Arrhenius. Arrhenius fala em próton, aqui fala em elétrons, né? Então, aqui o ácido ele recebe o par de elétrons e a base doa o par de elétrons. Como exemplo, temos aqui embaixo esse Bf3 mais F-, né? Lembrando que Bf3, vamos fazer a estrutura dele aqui, ó. B, o boro tem 3 elétrons, usa um aqui para ligar o flúor, usa outro aqui para ligar o flúor, usa outro aqui para ligar ao flúor. Perceba que o boro não tem o octeto completo. Vou organizar aqui. O boro ele tem espaço para receber um par de elétrons, porque ele não tem 8 elétrons, né, ao redor dele. Já o flúor, que é o F-, ele tem exatamente os 8 elétrons, né, porque são os 7 que o flúor tem normalmente, e mais um aqui do F-, né, do menos. Então, se você prestar atenção, você vai ver que o que acontece aqui é exatamente, né, para formar o Bf4, é a utilização de um desses pares de elétrons para ligar aqui com o boro, que pode aceitar um par de elétrons. Aí você passa a ter o B ligado a F, ligado a F, ligado a F, ligado a F. E como o flúor é menos, ele vai levar a carga dele que vai se distribuir por todo esse ânion aqui, formando o Bf4-. Então, essa nova ligação formada aqui utiliza exatamente o par de elétrons que foi doado para formar a ligação. Então, daí o ácido é o receptor, né, do par de elétrons. No caso, aqui nós temos um ácido, porque foi capaz de receber o par de elétrons. E nós temos aqui a base, porque foi capaz de doar o par eletrônico. Mais um exemplo aqui, veja que é bem simples, não tem muita dificuldade. Outro exemplo, aqui já está até com a setinha, né, indicando que esse par de elétrons aqui do NH3 está sendo doado para o alumínio para formar isso aqui, ó. Tá? Então veja que o que interessa é isso aqui, ó. Quem está doando o par de elétrons, portanto o NH3, é uma base, é um doador de par de elétrons. Quem está recebendo o par de elétrons é um ácido. Lembrando que o ácido também é do grupo 3, antiga família 3A. Também tem 3 elétrons, formando 3 ligações, então ele só tem 6 elétrons no nível de valência. Certo? E mais um exemplo para a gente encerrar. Tá? Vou diminuir um pouco aqui para a gente ver tudo. Então, novamente, já tem as setinhas aqui. Ó. Perceba que você vai ter esse grupo aqui, já está informando que está vendo a doação aqui, ó, de um par de elétrons, né? Então, a carga negativa aqui, que é um par de elétrons, está sendo doado aqui para formar a ligação com o hidrogênio. Então, isso aqui para a gente vai ser a base, né? Isso aqui vai ser o nosso ácido. Você vê que, na realidade, o ácido aqui é apenas o H, que é quem está recebendo esse par de elétrons, né? E o H, portanto, está deixando outro par de elétrons aqui, certo? E aqui, reação ácido-base clássica de Lewis. Ok, gente? Então, era isso aí que a gente tinha que falar sobre ácidos e bases. Né? As teorias não são muito complexas, pelo contrário, são bem simples, têm que ser estudadas, porque, principalmente lá na Química Orgânica 2, elas vão ser de grande valia. Então, desejo a todos vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.